em Portugal. Como lhe disse no início deste jornal, para analisarmos o futuro político, económico e social do país, convidamos para este jornal José Palmeira, é professor de Ciência Política, e também Luís Aguiar Conraria, professor de Economia. E nos próximos minutos vamos conversar sobre o que está em cima da mesa e o que esperar, então, dos próximos tempos em relação a Portugal. Começava precisamente pelo professor José Palmeira. Muito obrigada por ter vindo a este jornal. António Costa falou sempre em estabilidade e disse que tinha garantidas as condições para um governo estável. Mas por aquilo que vamos percebendo, dos acordos que foram feitos à esquerda, não se pode depreender que haja assim tanta estabilidade, porque há muita coisa a separar os partidos que intervieram nestes acordos. É verdade. Desde logo, eu acho que houve acordo entre os partidos para que não houvesse acordo. Pelo menos é isso que consta do ponto 4º do compromisso que assumiram e que, de resto, intitularam de posição comum. Há uma posição comum em relação à implementação de um conjunto de medidas que, ainda por cima, estão sujeitas a que a conjuntura, quer a conjuntura europeia, quer a conjuntura mais global, possa pôr em causa. E nós podemos interrogar se essa conjuntura se alterar, se nenhuma destas medidas for execuível, que tipo de entendimento é que é possível entre essas forças? Porque, de facto, aquilo que existe é um conjunto de posições comuns que, de resto, pontualizam vários aspectos, que, na maior parte dos casos, apontam para um aumento de despesa. Se isso não for compatível com o cumprimento do Tratado Orçamental, que posição é que terá o Partido Socialista? Isto é, à partida pode ser interessante esmiuçar muito um acordo e que nesse acordo conste muita coisa e que se assuma que em relação a questões macro assumimos que não há entendimento, que há posições que não são conciliáveis. E que serão analisadas caso a caso. Exato. O problema é que as questões macro são fundamentais para ultrapassar crises conjunturais. Por uma crise conjuntural pode pôr em causa todas essas medidas. E aí vem ao de cima a importância, então, de se cumprir ou não o Tratado Orçamental. O que significa que o Partido Socialista, além de estar prisioneiro de um entendimento com forças que não quiseram, de facto, participar no governo, aparentemente, o que desde logo pode fragilizar, o que desde logo vem pôr em causa o seguinte: dizia-se que o arco da governação ia mudar. Segundo aquilo que podemos ver, de facto, o arco da governação não vai mudar. O Partido Comunista, o Bloco de Esquerda e os Verdes vão continuar fora do governo. Não há assim uma mudança tão significativa. Vão suportar, suponham, digamos assim, estão disponíveis para apoiar parlamentarmente nas medidas que estão, de facto, definidas nesse entendimento, um governo minoritário do Partido Socialista. O que significa que, a acontecer esse governo, passaremos de um governo minoritário para outro minoritário, com a diferença de que este Partido Socialista não ganhou as eleições, embora tenha garantido apoio parlamentar para as medidas que aí constam. Professor Luís Aguiar Conraria, partindo destas palavras ditas, professor, antes de mais, muito obrigada por ter vindo, não lhe agradecia. Boa noite. Partindo destas palavras ditas pelo professor José Palmeira, lê este acordo ou a falta dele da mesma forma? Temos condições para garantir estabilidade económica a Portugal? Bem, eu começava realmente por sublinhar aquilo que o meu colega José Palmeira referiu. Neste texto intitulado Posição Conjunta, e esta parte que é comum aos três textos, eu vou parar de lhe chamar acordos, a única vez que se fala na palavra acordo é para dizer que não há acordo. As notícias estão a ser mal dadas. Não há forma de contornar isto. A única frase onde se fala na palavra acordo é esta. E aqui estou a ler em relação ao texto PS-PCP, mas nos outros é comum. O PS e o PCP reconhecem as maiores exigências de identificação política que um acordo sobre um governo e um programa de governo colocava. Colocava, pretérito imperfeito. Sim, certo. No entanto, o PS e PCP reconhecem no quadro do grau de convergência que foi possível alcançar que estão criadas as condições para pôr fim ao ciclo do PSD-PS, existir base para que o PS forme o governo e por aí fora. Portanto, isto não há acordo. Ponto final. Quer dizer, é explícito. Quando a própria tomada de posição comum diz que um acordo exigia graus, portanto, tinha graus de exigência maiores do que aqueles que se verificam, é explícito. Não há acordo. Nem acordos separados. Não há acordo.
Portanto, há textos comuns, certo, e todos eles, mas nesta parte é comum a todos, sim, e não há acordo. Depois, do ponto de vista económico, aquilo que eu vejo é que no imediato, enquanto o Banco Central Europeu estiver a apoiar a dívida pública portuguesa, e esse é o principal risco que nós temos no imediato, enquanto ele estiver a apoiar a dívida pública portuguesa, as nossas taxas de juros vão estar baixas. Podem subir um bocadinho, como subiram esta semana, e depois descem um bocadinho. De facto, não vão variar muito, porque sempre que elas subirem muito, o Banco Central Europeu intervém obrigando-nos a baixar, comprando dívida pública portuguesa. Portanto, enquanto isto se verificar, nós estamos mais ou menos protegidos. O problema é que o quadro legal que o próprio Banco Central Europeu definiu que, portanto, o BCE, o Banco Central Europeu, definiu que só teria este tipo de intervenção no mercado de dívida se o rating da dívida fosse positivo. Ora, o BCE considera 4 casas de rating, que é a Moody's, a Fitch, a Standard & Poor's. Estas 3 dão todas posição de lixo a Portugal, e há uma quarta, que é canadiana, que é a DBRS, que põe Portugal um nível acima do lixo. Portanto, o lixo está aqui, nós estamos aqui. E a partir do momento em que eles baixem esse nível, o BCE passa a ter a desculpa para deixar de apoiar a dívida portuguesa. E no momento em que isso acontecer, em 5 segundos ou em 5 minutos, as nossas taxas de juros disparam. E do que leu hoje, entende que há condições para manter Portanto, esse nível? Daquilo que eu leio hoje, o que eu penso é que esta agência de rating vai reunir sexta-feira, e aquilo que me parece é que sexta-feira vão ter uma atitude expectante, que é se calhar pôr a dívida portuguesa debaixo de um outlook negativo, ou seja, digamos sob vigilância, alertando que no futuro poderão baixar o rating. E depois vão esperar pelo orçamento. E é com base no orçamento que tomarão a decisão. Isto é o que me parece que vai acontecer. Mas eu estou aqui a fazer previsões, mas já sabem, os economistas erram 90% das previsões que fazem, portanto também se errar esta não é normal. Mas, entretanto, já foram divulgadas dezenas de medidas do programa de governo do PS, Exatamente. que incluem, como disse o professor José Palmeira, um aumento da despesa. Não, ele foi aqui o meu colega foi incompleto, porque ele falou no aumento da despesa, mas não é só, também acho que diminuem a receita. Portanto, há as duas coisas, há aumento da despesa e a diminuição da receita. Mas depois isso é outro aspecto interessante, é que nesta tomada de posição comum não há nenhum compromisso relativamente a votações de orçamentos. A única coisa que é dita é que vai haver conversas em busca de uma posição comum. E se uma pessoa for ler o que aqui é dito sobre o orçamento, dizem: o PS e o PCP afirmam a disposição recíproca de encetarem um exame comum quanto à expressão de as matérias convergentes identificadas devem ter nos orçamentos de Estado. Então, o que é que eles falam? Falam de devolução de salários, pensões, direitos, serviços públicos e por aí fora. Em lado algum desta posição comum é referido o Tratado Orçamental Europeu. Quer dizer, digamos que eu estava à espera que o PS dissesse, sempre acrescentasse aqui sempre um parênteses a dizer portanto, sujeito à restrição dos limites de déficit impostos pelo Tratado Orçamental. Mas e depois imaginaria que o PCP e o Bloco de Esquerda conseguissem algo como tendem atenção ou fazendo o possível para, ou seja, acrescentar alguma flexibilidade. Mas nem isso, simplesmente não aparece nada escrito. Não é referido em lado nenhum que o PCP e o Bloco de Esquerda se esforçarão, caso seja necessário, caso a conjuntura económica o exija, se esforçarão para que o Orçamento de Estado satisfaça os critérios do Tratado Orçamental. Portanto, aqui basicamente nós estamos num equilíbrio muito, muito periclitante. Se a economia funcionar maravilhosamente e o PIB crescer, este acordo se calhar passa. Acordo não, desculpem. Este texto e esta posição comum passa. Se não, isto chumba à primeira hipótese. É o que me parece. Seja como for, professor José Palmeira, Cavaco Silva tem agora em mãos uma decisão difícil de tomar e uma posição muito delicada. É assim, em democracia também acho que não devemos dramatizar demasiadas situações. Sim. É verdade. Mas não é dramático que não haja um acordo efetivo à esquerda? Não torna a decisão do Presidente da República mais difícil? É assim, o Presidente da República tem manifestado uma preocupação é que haja estabilidade. Mas não é uma estabilidade a qualquer custo, até porque se a estabilidade fosse o valor máximo que nós podíamos aspirar, as ditaduras, se calhar, são o melhor sistema de estabilidade. Ali há estabilidade, naturalmente, também a boa governação. E quer uma solução que, naturalmente, combina as duas. É verdade que, não sendo possível concretizar-se aquele que seria o seu objetivo,
que era que a atual coligação conseguisse governar com o apoio do Partido Socialista, fosse através de um acordo mais consistente, fosse através de apoios pontuais. Nós já tivemos governos minoritários que duraram toda a legislatura. Aconteceu com, por exemplo, António Guterres. Sim. E mesmo José Sócrates também conseguiu governar, conseguiu que o seu programa de um governo minoritário passasse no Parlamento. Portanto, nada disto é inédito, nem em Portugal, nem na Europa, nem no mundo. Agora, o Presidente da República está consciente que a situação do país é uma situação que ainda é bastante complexa e que, portanto, que exige que haja um entendimento alargado. É verdade que ele está bastante limitado na medida em que o poder de dissolução não existe, quer da sua parte, que está nos últimos 6 meses de mandato, quer o Parlamento não pode ser dissolvido nos primeiros 6 meses do seu mandato. O que significa que, se calhar, a saída que o Presidente da República daria, se tivesse possibilidades, era, de facto, dissolver o Parlamento. Mas isso está excluído. As soluções que se apontam como plausíveis seria manter este governo em gestão, ou então dar posse ao governo de António Guterres. Ainda havia uma terceira, que era um governo de iniciativa presidencial. O Presidente já deu sinais que rejeita um governo de maioria presidencial e também julgo que dificilmente manteria este governo em gestão, porque, ponderando as consequências de dar posse a António Costa ou um governo de gestão, naturalmente que o governo de gestão seria muito mais catastrófico para o país. Até porque o Presidente já deu sinais que rejeita um governo de maioria presidencial e também julgo que dificilmente manteria este governo em gestão, porque, ponderando as consequências de dar posse a António Costa ou um governo de gestão, naturalmente que o governo de gestão seria muito mais catastrófico para o país. Até porque Bruxelas está a exigir há muito para já um esboço orçamental, mas depois quer um orçamento. O que significa que aquilo que será mais natural da parte do Presidente da República, segundo eu penso, será de facto dar posse a António Costa, ou pelo menos indigitar António Costa. É verdade que o Presidente já sinalizou quais são as condições que acha que deve, digamos assim, obedecer o próximo governo. Ele já as definiu de uma forma clara. E, aliás, julgo que a solução minoritária do Partido Socialista até satisfaz melhor esse caderno de encargos. Porque vamos ter um governo do Partido Socialista, que é um partido pró-europeu, que é um partido de centro-esquerda, que é um partido da Internacional Socialista comprometido com as questões europeias. Portanto, satisfaz aqueles critérios quanto à Aliança Atlântica, quanto à União Europeia, quanto ao Euro, quanto ao Tratado Orçamental. Mais do que uma solução que englobe ministros do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Porque estes ministros depois teriam que ter assento nos Conselhos de Ministros da União Europeia. E aí será que iam contra as posições que tomam, por exemplo, no Parlamento Europeu, onde há, de facto, uma oposição clara ao Tratado Orçamental e à política do Euro? Portanto, isso se calhar seria pior e eles estarem no governo, embora a priori dariam uma solução de maior estabilidade. Mas seria uma estabilidade, se calhar, que não seria aquela que o Presidente da República queria. Portanto, a priori, esta solução de um governo minoritário do PS será a solução que o Presidente da República não contestará e que aceitará, até porque ele estará convencido que, se as coisas correrem mal, o próximo Presidente da República já irá ter, a partir de abril, o poder de dissolução do Parlamento. Sim. E, por todo outro lado, haverá sempre a possibilidade de convocar o eleitorado para ver se sanciona ou não um entendimento que, apesar de tudo, não foi um entendimento que foi discutido nas eleições legislativas passadas. Sim. Porque, de facto, nunca esteve em cima da mesa claramente. O único partido que claramente defendeu um acordo à esquerda foi o LIVRE. Teve 0,7%. É verdade que Catarina Martins propôs este entendimento a António Costa, mas ele não foi taxativo, não respondeu que sim. Portanto, há aqui, de certa forma, um aspecto de novidade que o eleitorado poderá, a qualquer momento, ratificar ou não. Qual será o propósito da reunião de amanhã de Cavaco Silva com Pedro Passos Coelho? Desde logo faz parte das reuniões semanais que o Presidente tem com o chefe do governo. Mas a agenda foi alterada, não é? Certo, foi antecipada porque costuma ser às quintas-feiras. Certo. É natural, por outro, julgo eu, que o Presidente da República não estará a pensar confrontar Passos Coelho com a possibilidade de um governo de gestão. É verdade que é ele que tem esse poder, mas não me parece muito provável que o confronte com isso. Julgo que é para antecipar calendários. Eu julgo que há toda a vantagem que o Presidente da República acelere o processo, que ouça os partidos e que indigita António Costa. Há toda a vantagem em termos da nossa estabilidade, do nosso interesse enquanto Estado membro da União Europeia, porque temos compromissos que devemos cumprir quanto antes. Professor Luís Aguiar Conraria, partilha desta opinião de que um governo de gestão teria consequências mais catastróficas do que um governo de minoria do PS?
Eu vi aqui há umas semanas, quando o Presidente da República indigitou Passos Coelho como Primeiro-Ministro, eu desdramatizei essa solução. Mas depois mudei de opinião. E acho que realmente com um governo de gestão enfrentando um Parlamento em pé de guerra, porque obviamente toda a esquerda parlamentar veria isso como uma afronta, seria absolutamente impraticável e inviável. Portanto, eu também concordo que não há muito a fazer. Portanto, houve um Primeiro-Ministro indigitado, o seu programa foi rejeitado, é convidar a pessoa seguinte na lista, que é o António Costa, e se o seu programa não for rejeitado na Assembleia da República, tudo bem, tem toda a legitimidade formal e até política para assumir o cargo. E terá condições para concluir a legislatura? Não, isso não tem. Não tem? Não, isso não tem. Quer dizer, a não ser que tudo é possível. De repente a economia pode começar a crescer imenso. E se a economia começar a crescer, conseguem cumprir estas promessas todas e mais algumas, até que não fizeram. Portanto, se tudo começar a correr muito bem, claro que é possível. Agora, nas condições normais, não é. Aliás, tenho a certeza que caso este orçamento venha chumbado de Bruxelas, que as revisões que forem necessárias já não vão ter o apoio necessário do PCP. Porque o PCP não vai reconhecer a Bruxelas a autoridade para nos obrigar a mudar o orçamento. Portanto, eu acho que... Mas isso é um se. Se vier para trás de Bruxelas, que eu acho que não virá. Mas se vier para trás de Bruxelas, eu já tenho a certeza que o Partido Comunista já não apoiará mudanças. Aliás, o Partido Comunista nunca se compromete com isso. O motivo pelo qual eu imprimi o programa a posição conjunta do PS com o PCP é porque eu sei que o Partido Comunista cumpre o que aqui está escrito. Portanto, esse era o que me interessava mais. Os outros não me interessavam assim tanto. Agora, como eu sei que o PCP cumpre o que está aqui escrito, quis lê-lo. E realmente em lado nenhum aqui diz que eles reconhecem a autoridade de Bruxelas para nos mudar o orçamento. O que aconteceu hoje em Portugal terá efeitos imediatos nos mercados, a nível externo? Imediatos, não. Não, eu acho que... Tenho colegas meus de economia que acham que eu estou a ser demasiado simplista. Portanto, fica essa cláusula de salvaguarda feita. E eu acho que enquanto o Banco Central Europeu apoiar a dívida pública portuguesa, não há forma das nossas taxas de juros dispararem. Podem variar um bocadinho. Às vezes há notícias assustadoras, tipo subiu 40 pontos base. 40 pontos base é 0,4. Portanto, as taxas de juros, quando subiram para 2,9, os 2,9 continuam a ser taxas historicamente baixas. Portanto, e eu acho que enquanto o Banco Central Europeu nos apoiar, isso daí não passa. Ou seja, as taxas de juros serão baixas. Agora, a questão é mesmo se a agência de rating DBRS mudar a sua notação e se o Banco Central reagir a isso. E aí sim. Mas isso não é já, isso não é daqui a uma semana, vai ser daqui a um mês ou dois. A economia portuguesa fechou o terceiro trimestre a crescer 1,8%. Acredita que o que aconteceu agora, que a queda do governo, a nomeação do novo governo, que não... Não. Quer dizer, naturalmente... Não vai alterar os dados do último trimestre? Não. A economia, as coisas são a inércia é um bocadinho maior do que essa. Portanto, o crescimento que poderá haver no quarto trimestre não depende essencialmente do que se passa agora. Depende mais do que se tem passado até há uns tempos. Aqui há uma certa inércia. Digamos que mesmo que os investimentos parassem agora, imaginemos que as empresas deixavam de investir em Portugal. Isso notava-se era no próximo ano, não é já. Portanto, para já isto passa. Muito bem. Provavelmente vamos voltar a encontrar-nos aqui no Porto Canal em breve para estudarmos futuros cenários. Muito obrigada aos dois por terem vindo ao Jornal Diário do Porto Canal. Foi um esclarecimento pertinente numa altura em que os portugueses têm muitas dúvidas sobre o que vai acontecer ao país. Obrigada.